Agradeço muitíssimo a interessantíssima exposição da professora Jorge Sequinato. Passo agora a palavra ao professor doutor José Luiz Borges Horta, doutor em Filosofia do Direito pela UFMG, com pós-doutorado em Filosofia pela Universidade de Barcelona. Foi professor na Universidade Federal de Ouro Preto, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e visitante na Universidade de Barcelona. Professor, doutor de Filosofia do Estado e História do Direito na UFMG, onde coordena os grupos de pesquisa dos Seminários Hegelianos e Cultura, História e Estado. Professor José Luiz vai nos brindar com uma fala intitulada Para uma iniciação ao giro cultural e seus desdobramentos nos saberes jurídicos políticos. Passo a palavra ao professor José Luiz. Senhor presidente, meu caro professor doutor Marcelo Maciel Ramos, meus caros caríssimos presentes, é uma alegria muito grande poder também eu dirigir algumas palavras nesse evento que nós organizamos com todo carinho. Pode não estar absolutamente perfeito no cumprimento dos horários, por exemplo, mas que nós queremos fazer da melhor forma. A minha apresentação, e eu tentarei fazer em 15 minutos, peço ao professor Marcelo que não deixe de me informar quando eu estiver me aproximando perigosamente deste 1/4 de hora, para que nós deixemos o máximo de tempo para debates. A minha ideia é trazer algumas questões que eu tenho trabalhado nos últimos tempos, sob influência direta, nunca será demais dizer, do professor Gonçalo Maios, mas também de algumas leituras prévias que eu já vinha desenvolvendo desde o meu período de doutoramento na casa, sob a direção do professor doutor Joaquim Carlos Salgado, e especialmente do meu magistério, da tentativa de diálogo entre direito e cultura, depois entre Estado e cultura, hoje entre história, Estado e cultura, recebendo aportes e influências muitíssimo vastas, como, por exemplo, a do maior filósofo do direito do século XX. Eu estava em dúvida se eu diria no Brasil ou na humanidade, mas eu acredito que universalmente o maior filósofo do direito do século XX é Miguel Reale, sem qualquer sombra de dúvida. Razão pela qual eu também deixo aqui o meu tributo de gratidão ao professor Miguel Reale. Eu aprendi com o professor Gonçalo Maios a compreender que o tempo presente é esse tempo de um giro cultural. Mas o que é que pode ser esse giro cultural? O que é que pode ser esse novo olhar que altera substancialmente as humanidades e também essa expressão que resume toda uma série de movimentos e releituras que, especialmente nas últimas décadas, vem buscando renovar as humanidades como um todo. Nós ainda não somos capazes de medir as suas consequências, especialmente porque o giro cultural está muito pouco tematizado, no nosso caso, fora do direito, muito pouco tematizado, mas ainda assim, mesmo no direito, que praticamente desconhece a expressão cultural turn, nós temos uma tradição que permite um diálogo muito direto entre juridicidade, estatalidade, historicidade, culturalidade, como faces de um mesmo fenômeno que só pode ser conhecido ou reconhecido, se preferirem assim, no âmbito deste novo paradigma, que é um paradigma emergente no nosso tempo. A minha fala se dará em 3 momentos: um em que eu trabalharei as raízes do giro cultural, um segundo com a emergência dos cultural studies, e vou tentar, de modo muito rápido, explicar o que são esses estudos culturais, e finalmente algumas questões referentes a alguns velhos diálogos, algumas novas perspectivas possíveis ou novas pautas possíveis no campo da filosofia da cultura, mas especificamente e de alguma forma voltados para a filosofia do Estado e para a filosofia também, para a filosofia do direito. Se pensarmos nas raízes do giro cultural, nós temos que retornar
um debate que já, de alguma forma, foi feito aqui, das Kulturwissenschaften, ou ciências da cultura, ou ciências culturais. O professor Mário tentou demarcar uma diferença entre o que seriam ciências da cultura e o que são as ciências culturais, mas nós sabemos que temos uma origem, a origem remota do giro cultural, exatamente essa percepção das Kulturwissenschaften, que, no caso do Brasil, se desdobram até o ponto de gerar o culturalismo jurídico corrente, que é francamente hegemônica entre nós, graças especificamente a Miguel Reale, mas também a Nelson Saldanha, Joaquim Carlos Salgado e a outros pensadores que vieram trabalhando a questão da relação entre direito e cultura. Presto também uma homenagem que me honra muito, que é ter ao meu lado o professor Dr. Marcelo Maciel Ramos, com quem eu iniciei os estudos de Direito e Cultura, e que tem sido, nesses anos todos, um colaborador muito precioso e muito valioso e valoroso. Muitas dessas ideias que eu trago aqui, nós as construímos conjuntamente, Marcelo e eu. Eu vou me permitir ler algumas passagens, e em outras eu vou fazer uma pequena pausa em algum comentário. Vamos ver se só com a leitura conseguimos atingir os objetivos que eu tenho. Raízes do giro cultural, das Kulturwissenschaften ao culturalismo jurídico. Modernamente, o vocábulo latino cultura passou a ser empregado pelos alemães sob a forma de Kultur, com K ou com C, como termo técnico para se referir não mais ao processo de cultivo do espírito, como a ele se referia Cícero, que falava em cultura agri e cultura anime, que significavam, respectivamente, o processo de cultivo da natureza e o processo de cultivo do espírito, mas aos costumes e hábitos de determinados grupos humanos. O termo Kultur, com K, aparece na língua alemã ao fim do século XVIII, como variação do vocábulo latino cultura, para se referir ao cultivo do espírito, ao desenvolvimento da capacidade intelectual e moral do homem. Esse é o uso dado por von Irving ou por Herder, esse último, para quem cultura é o progressivo cultivo ou desenvolvimento das faculdades humanas. Num segundo momento, é bem verdade que decai entre os pensadores alemães o interesse pelo termo culto, preferindo-se estudar o conceito de espírito, Geist, conforme fizeram de alguma forma Kant, mas sobretudo Hegel, os maiores expoentes da filosofia ocidental moderna e, quiçá, contemporânea. Além disso, preferia-se, nesse momento, a palavra Bildung, para se referir ao processo de cultivo do espírito. Apenas num terceiro momento, após meados do século XIX, quando a preferência hegeliana por Geist, ou espírito, decai em função, vai perdendo força, o vocábulo culto toma progressivamente o seu sentido contemporâneo. Esse é o contexto no qual os pensadores neocantianos de Baden o recuperam, gerando no seio do neocantismo ou neocriticismo o culturalismo. A retomada do criticismo de Kant dá-se em duas dimensões, como nós sabemos, a do neocantismo de Marburgo, atento ao breu eterno da teoria kantiana do conhecimento e privilegiando um problema lógico da crítica da razão pura de 1781 sobre o problema ético, esse tratado na crítica por Kant, na crítica da razão prática de 1788. E, de outro lado, o neocantismo de Baden, na qual toma relevo exatamente o problema ético da crítica da razão prática, revelando a luminosidade radiante da teoria dos valores. Os principais neocantianos de Baden são unânimes em trazer a cultura ao centro de suas reflexões, assim como Heinrich Rickert, estudioso das ciências culturais e proponente da cultura como ligação entre o mundo do Sein, o ser, e o mundo do Sollen, ou dever ser, assim como Emil Lask, que toma o direito como ciência empírica da cultura, e ainda com Gustav Radbruch, que reconhece o primário da cultura na construção da ideia de justiça. A partir do século XX, passam a soar nos saberes jurídicos os ecos de Baden,
com a vigorosa redescoberta do plano do valor jurídico, conecta a filosofia dos valores, cuja vertente neocantiana e idealista terá significativo impacto no direito. Redescobre-se a justiça, e agora nós estamos no início do século XX, quando retorna o debate da justiça para além do mero debate da ciência jurídica, da juridicidade. Redescobre-se a justiça, reorientando o temário das investigações jurídicas. Herdeira do pensamento alemão dos séculos XIX e XX, a corrente culturalista, ou culturalismo jurídico, representa ainda hoje a mais sólida e consistente contribuição brasileira à filosofia do direito, representando o núcleo dos esforços nacionais na busca por superação das limitações impostas, quer pelo modo positivista de encarar o conhecimento jurídico. Nós sabemos que o positivismo tem duas faces, uma face normativista e uma face realista, e ambas precisam ser superadas, tanto a concepção do direito desde um ponto de vista normativo, quanto essa mesma concepção desde um ponto de vista fático, o real, quanto no caso da superação de um justnaturalismo, de uma concepção do direito como algo que não é positivo, mas que é natural. Isso se dá, essa força do culturalismo entre nós, se dá por ser o culturalismo a corrente do pensamento jurídico que maior estabilidade teve na história da filosofia do direito no Brasil, quer em termos de continuidade de estudos, quer em termos de número, distribuição geográfica de seus componentes, ou mesmo de propagação e notoriedade das ideias que o culturalismo propõe, tanto porque ela realiza no Brasil, como eu dizia, projeto de suprassunção, superação dialética, tanto do positivismo formalista, imperante no direito, quanto do jusrealismo e, ao mesmo tempo, dos moralismos vagos e imprecisos do legado justnaturalista. O culturalismo jurídico é, portanto, uma das três principais vias de compreensão do universo da juridicidade, ao lado do positivismo e do naturalismo, e dá suporte, na área da filosofia do direito, a uma plena recepção do giro cultural, oferecendo ao giro cultural um fértil terreno para a sua manifestação. Muito bem. Então, no primeiro momento, eu mostro como o giro cultural, tentei mostrar como o giro cultural deita suas raízes no período, na filosofia alemã, especialmente na filosofia alemã neocantiana, e como isso é importante na construção da filosofia do direito brasileira no século XX. Segundo momento, a emergência dos cultural studies e a percepção do cultural term. Nos anos 1960, a questão ideológica vive um interessante refluxo. Em um quadro claro de esgotamento dos materialismos, manifesto tanto na política, com os revisionismos típicos do pós-stalinismo, ou na ideologia, com as riquíssimas aportações do que poderíamos chamar de marxismo cultural, de um Antônio Gramsci, de um Georg Lukács, quanto na própria sociedade, com o clima, e vamos lembrar do que foram os anos 60, com o clima libertário e hippie da contracultura daqueles anos. E é ali, naquele cenário, que surge na Birmingham University, na Inglaterra, na Universidade de Birmingham, o Center for Contemporary Cultural Studies, o Centro para Estudos Culturais Contemporâneos. Com inspiração gramsciana e pós-gramsciana, marxista e pós-marxista, os estudos culturais de Birmingham rapidamente ampliaram sua influência, em especial nas universidades anglófonas, renovando a pauta de estudos sociais em uma interessante dimensão interdisciplinar. Fundado em 1964, somente fechado em 2002, o CCCS de Birmingham reorientou parcela da esquerda acadêmica em direção ao universo da vida, tematizando, em especial, as subculturas, contraculturas, culturas de massa, os media studies, ou estudos da mídia, etc. De repente, a esquerda, outrora restrita ao materialismo,
esse materialismo que insiste em voltar pela voz de alguns dos nossos colegas que gostam de imaginar que a natureza existe, e Hegel já resolveu esse problema muito bem, mostrando que a natureza só existe quando supra-subida na cultura, não existe natureza natural, só existe a natureza quando está no plano da cultura, mas esse é um outro debate. De repente, a esquerda, outrora restrita ao materialismo, se volta para o universo cultural e espiritual, portanto. São evidentes, no entanto, seus limites, os limites dos cultural studies, com estudos fragmentários, focados que estão em estudos de parte da vida cultural, parcelas da vida cultural, muitas vezes, dada inclusive a origem biológica dos cultural studies, separados da chamada alta cultura, ou até mesmo das demais culturas marginais. Nada obstante, os cultural studies ajudaram a academia a revisitar o universo cultural, contribuindo, evidentemente, também eles, para a percepção de um giro cultural. Essa tendência manifesta das humanidades na virada do milênio do século XX para o século XXI, e especialmente aqui cá no século XXI, no qual a interdisciplinaridade, a crítica à naturalização do mundo social, que falava o professor Andita de alguma forma, e o pós-materialismo implicam uma série de transformações nas humanidades como um todo. Já me encaminho, com o tempo que eu me propus, para o terceiro e último momento da minha fala, entre velhos diálogos e novas pautas. O giro cultural permite um retorno aos debates alemães do século XIX, tempo em que a alta cultura alemã refundaria a cultura ou civilização ocidental, oferecendo-lhe marcos seguros e consistentes, anteriores mesmo ao debate ocidental de 1914 e 1918. Para alguns de nós, o Ocidente sofre um baque, uma decadência absoluta nas suas concepções a partir do final, ou a partir do resultado, melhor dizendo, da Primeira Grande Guerra Mundial, na qual nós fomos, como sabemos, invadidos pela cultura extrema ocidental, anglo-saxã, com valores, temas e reflexões muito diferentes das nossas. Mas o giro cultural, que curiosamente nasce dessa cultura anglo-saxã, ele permite um retorno ao caldo cultural que dá origem à cultura ocidental como um todo. E é a partir da reabertura destes velhos diálogos e da retomada de pensadores da cultura é que é possível construir, em um sentido genuinamente diltaiano, e Dilthey, aliás, é um dos pensadores fundamentais na construção, na consolidação dessa ideia de cultura, uma compreensão filosófica e cultural do direito e do Estado, na qual possamos romper algumas das muitas rupturas que aquele mesmo século XIX, pelas mãos do positivismo, imporia às ciências e particularmente às ciências jurídicas. É um tempo em que nos abrimos, por exemplo, ao retorno do teológico, o teológico político, como preferem muitos, ao retorno do religioso, percebendo como o direito se interconecta e de modo profundo com as demais instâncias geradoras de valor da vida ética. A ilusão de um direito racional, aemocional, religioso, que por sua vez é alimentada pela ficção racionalista romana iluminista, já não se sustenta em um mundo no qual, aliás, até as guerras e a política cotidiana recuperam dimensões religiosas. E Samuel Huntington muito bem demonstrou desde seu polêmico Choque de Civilizações de 1993. Nem todos gostam do Huntington, todos estão abertamente dispostos a estabelecer críticas a Huntington, mas Huntington venceu a disputa. Já falecido, estamos comemorando no próximo ano os 20 anos da publicação original do artigo The Clash of Civilizations, depois gerou o livro. É fato que hoje a Organização das Nações Unidas tem um projeto chamado Aliança de Civilizações. Ora, se há que se construir aliança de civilizações, é porque que Huntington demonstrava, ou seja, a existência de civilizações
e seus conflitos culturais, é verdade, tanto é verdade que nós precisamos então estabelecer uma pauta para a paz na humanidade, mas uma pauta que reconheça a existência de diferentes civilizações ou a coexistência de diferentes civilizações sobre a face da Terra. Huntington vence a parada, e vence a parada porque mostrou para nós que as civilizações são diferentes, que os marcos valorativos ou axiológicos dessas civilizações são também eles muito diferentes, e muitas vezes é mais fácil identificá-los ou reconhecê-los, sublinhá-los, remarcá-los quando nós olhamos o fenômeno religioso por uma razão muito simples. Religião não é nem nunca foi assunto de fé. Religião é assunto de política. Religião é questão de poder. Não há profeta algum na história da humanidade que não tenha sido essencialmente um líder político. A exceção talvez dos proprietários de certas igrejas pentecostais que nós conhecemos aí nos Estados Unidos da América do Norte e até nos invadindo de muitas formas. Nessa linha, a linha da compreensão de que nós podemos renovar sim os estudos comparatistas, esses estudos comparatistas que já fizeram sucesso nas ciências jurídicas, nós já fomos especialmente devotados ao direito comparado, mas parece que em algum momento, a partir, sobretudo, do final da Segunda Grande Guerra Mundial, o direito comparado começou a perder importância em função de algo que seria um direito universal, ou que se aplicasse a todos os povos, à moda do mais tradicional ius gentium romano possível. Um direito racional, puramente racional, que não tenha origem religiosa, que não tenha origem cultural. Pois bem, os estudos comparatistas que já fizeram sucesso, mas que entraram em recesso por uma razão muito simples: quanto mais universalismo, menos comparação de diferenças. Mas agora eles podem voltar, alimentados de dados culturais, né? Retomando, adornando, como gostam os italianos, e a minha homenagem à professora Giorgia, querida professora Giorgia, adornando o modo de trabalhar o direito, o modo de trabalhar o Estado, pela via de um comparatismo muito mais consequente. Não um comparatismo de mera natureza normativa, como se fazia na virada do século XIX para o século XX, mas um comparatismo, e já há muitos trabalhos nessa direção, não só o trabalho do professor Dr. Marcelo Maciel Ramos, está aí inclusive sendo apresentado publicamente numa sessão que nós faremos amanhã, mas um comparatismo que tenha sólidas bases culturais. Não nos interessa comparar normas, nos interessa comparar culturas jurídicas diferentes. E essa é a grande questão. E ao fazermos isso, estamos conseguindo perceber o que é que a nossa cultura jurídica ocidental, ou se preferirem, a nossa cultura jurídica latino-americana, ibero-americana, ou como quiserem, ou brasileira mesmo, quais são as origens dessas culturas. Por outro lado, é também tempo de construir um diálogo com outras formas de cultura, quer de dimensão técnica, por exemplo, explorando as conexões entre direito, tecnociência e tecnoética, quer de dimensão artística. E falamos muitos de nós, em paralelos do direito com a música, com a literatura, com as imagens. Com as imagens do direito, com as imagens da justiça, com as imagens do Estado, com as imagens do poder, com símbolos. É algo como uma estética do direito, uma estética do Estado. O Estado é uma obra de arte, né? Burkhardt, quem escreveu esse livro, se eu não me engano. Reforçam-se os elos do direito com a cultura, e assim igualmente com os saberes das humanidades. Abrem-se perspectivas interdisciplinares, alargam-se horizontes de especulação. Uma refilosofização do direito, pensando na filosofia como saber de totalidade, nos leva a uma rica reaproximação com as demais humanidades, recuperando a noção do direito como parte das Kulturwissenschaften, das ciências da cultura. Algo que nos permita falar em um campo comum, como eu dizia na apresentação da fala do professor Maius, um campo comum de Rechtsstaatsund Kulturwissenschaften,
ciências da cultura, do Estado e do direito. Essa visão do direito do Estado, especialmente se acompanharmos a proposta do filósofo e ensaísta catalão Gonçalo Maios, de desenvolvimento de um olhar macrofilosófico, capaz de conectar a própria filosofia com o contexto histórico, como queria Hegel, mas também científico, político, social, do qual emerge o pensamento filosófico, pode nos permitir um novo tempo para as ciências jurídicas, um novo tempo para as ciências do Estado, um tempo no qual possamos assumir sua politicidade, sua historicidade e seus profundos laços com o orbe cultural. Afinal, como lembrava Miguel Reale, e com essa citação encerro a minha intervenção, quando o homem se põe a estudar a cultura, não faz senão estudar a si mesmo, na riqueza imprevisível de suas energias criadoras, como se o espírito se reencontrasse ou se reconhecesse, espelhando-se nos feitos da história. Muito obrigado pela atenção de todos. Agradeço ao professor José Luiz Borges Horta pela admirável e rica contribuição. Agradeço também pelas gentilezas das palavras, embora injustas, porque nenhuma das minhas pesquisas teria sido possível sem a provocação, então não há nada que eu tenha feito que não seja também dele. Então não acho que não tem nada meu que não seja seu também.